Alô, alô, salve a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora nos veremos, nos encontraremos, né? Quero convidá-lo a ir conosco aí até o final do vídeo, né? Porque o assunto é extremamente importante, né? Quero falar com vocês hoje sobre uma questão, né, que a cada dia, quer dizer, se estabelece, né, em todos os caminhos da mídia, né, em todos os canais, como uma coisa assim muito comum, me parece, né? E eu acho que é um assunto que não deve ser banalizado até o ponto em que se vem se colocando isso, né, no dia a dia. É a questão do racismo, sim, né? Hoje você abre qualquer canal, né, todo o processo de comunicação, mídias virtuais, sociais, só se fala nisso, só se fala em racismo. Eu acho que é preciso colocar isso de uma forma mais clara para as pessoas, né? Porque senão uma coisa tão séria como essa, ela passa a ser banalizada, né? Tanto os processos de insights, digamos assim, em que as pessoas o fazem em nome próprios, em nomes individuais até, né? Porque só se vê a questão da intolerância, a questão do racismo, que eu fui agredida, que eu fui vista como negra, maltratada, maltratado, inferiorizado. Eu acho que isso aí cabe, sabe, uma certa posição sobre isso aí, né? Sobre esse vitimismo exagerado, instaurado, né, que se alastra a cada dia e que serve naturalmente apenas como bandeira, né, dos identitários aí, que conduz os seus insights de uma forma muito tranquila para se promoverem diante da população. Primeiro que, olha só, vamos entrar logo na questão para a gente já deixar isso mais ou menos claro, né? O censo de 2013 já apontava, desculpa, uma maioria negra no Brasil. Esse de 2023 apenas consolidou tudo aquilo que já estava previsto, né? Que é a maioria negra. O Brasil hoje é um país, desculpa aqui a iluminação, é um país negro. Queira ou não, o Brasil hoje só um instantinho, por gentileza. O Brasil hoje é um país negro. Por conseguinte, é uma maioria negra que tem o seu domínio, né? Literalmente. Comecemos, por exemplo, olha, você tem um presidente que é negro. Você tem grande parte dos ministros que compõem esse governo negro. O primeiro escalão, negros. Quer dizer, a maioria das pessoas hoje colocadas nos seus devidos patamares e lugares são a maioria negras. Então, olha só, outro aspecto interessante, eu estou falando isso em termos de reparação, que é o que mais se cobra no Brasil, é a reparação, né, para com os negros, como se fosse uma dívida interminável, né? Porque, desde eu, por exemplo, estou com 70 anos por aí, e, caramba, desde que eu nasci que eu vejo essa solicitação de reparação. Se não vejamos, olha, diante desse gerenciamento da maioria negra, digamos assim, o que você tem no Brasil hoje? Milhões, milhares de projetos sociais, podemos dizer assim. Todos eles dedicados, né, visando reparações da população negra. Porque a maioria é negra, né? Se não vejamos, você tem do auxílio gás até a faculdade, passando por vestimenta, passando por transporte, alimentação, tudo bancado pelo Estado, meu amigo. Isso, inclusive, é de notoriedade clara que transforma isso numa sociedade de fracos, conforme temos dito, né? Porque é uma sociedade que ela é bancada com as migalhas do Estado, né? E, por conseguinte, coloca essas pessoas cada vez mais numa situação de inferiores. Só que vocês, negros, ainda não entenderam isso, né? Por outro lado, é preciso estabelecer um grau aí de discernimento
entre a escravidão, né, e o racismo. A questão da escravidão, meu amigo, não tem nada a ver com racismo. A escravidão passa por um processo de produção. De produção, porque usa-se a mão de obra escravista, claro, mas ocorre que os primeiros, fazendo aqui uma parte assim, rapidamente, não sei se as pessoas sabem, mas os primeiros escravos a surgirem na humanidade eram brancos, né? Inclusive sob o domínio de negros, né? Que foi a questão da invasão muçulmana, então dos egípcios, né? Se tem uma história aí, se você conhece a história, você deve saber disso. Os primeiros a escravizarem os negros foram os próprios negros na África. Você sabia disso? Não foram, não, os europeus não. Os europeus só chegaram ali e passaram a comprar a mão de obra que nós aqui do Ocidente, né, precisaríamos para ter um desenvolvimento amplo, né, no continente ocidental, certo? Então, essa ideia de que tudo se deve ao europeu, ao branco, é uma ideia errônea, meu amigo. É uma ideia daqueles que não têm, né, um aprofundamento na questão. E, conforme eu disse, usam apenas a questão do racismo como insight aí para os seus projetos individuais, né? E aí fica difícil, né? Então vejamos o seguinte, por exemplo, aqui mais ainda fundo do Brasil, não sei se você sabe, mas já foi agora assinado, decreto pelo presidente da República, né? Mais um fundo de reparação aos negros, né? Que inclusive, né, foram escravizados, evidentemente, tiveram a sua mão de obra usada indevidamente. E por conseguinte, as próprias empresas, até tipo Volkswagen, Banco do Brasil, que tiveram participação nessa produção com a mão de obra escrava na época anterior, já se dispuseram, né, a fazer esse fundo, né, até a pagar fazer essas correções indevidamente. Esse fundo, naturalmente, vai ser carreado rumo, né, ao estabelecimento do ensino médio, digamos, né, mas que esse ensino médio vai ser coberto, né, em suas várias dimensões, com bolsas, né, transporte, tá, alimentação, bababá. Então, veja bem, meu amigo, se você analisar bem, não há porquê esse vitimismo exagerado, não há porquê se colocar isso, que já fica uma coisa banal, uma coisa tão séria como deve ser tratada a questão do racismo, que não tem nada a ver com o escravagismo, e colocada dessa maneira tão banalizada, tão natural. Hoje em dia, porque você abre as mídias hoje, todo mundo sofre de racismo. Então, veja bem, há um processo difícil aí de se entender. Olha só, chegamos a um ponto no Brasil de que você você não pode, né, dizer que o negro é feio, né? Porque senão você já corre o risco de ser considerado racista. Você pode estar diante da figura mais esdrúxula possível, mas você diz, oh, meu lindo, meu amor, senão você é racista, cara. Então há uma ideia truncada das pessoas do que é racismo, do que é escravagismo, do que é discriminação, sabe? É preciso que essas pessoas entendam que há aí uma grande diferença sobre isso e que o branco não pode ser responsabilizado eternamente, pagar, né, eternamente essa dívida de reparação ao negro, sabe? Não somos contra, não, quer dizer, toda pessoa que pratica o racismo, se é que ele comparece nas devidas situações, deve sim ser punido, mas o próprio Estado não o pune, quer dizer, diante de uma concepção aí que há, dessa questão, uma coisa muito discutível, a questão do racismo estrutural ou não, quer dizer, isso fica sempre vinculado, quando surgem essas questões, você vê que o próprio sistema já o conduz para a individualidade, sabe? Então, aquilo ali é pago, multa, não sei o quê, e fica por isso mesmo, né? Então, isso não é contextualizar um racismo estrutural, não. Então, eu gostaria, inclusive, de alertá-los, né, de que essa mensagem, quer dizer, eu não tenho nada contra, nem a favor, né,
Eu, inclusive, nem sei se sou branco ou se sou pardo, né, digamos. Eu sou. A minha mãe era índia, eu sou de origem indígena, né? O meu pai era filho de holandês, eu sou neto de holandês, claro. E aí eu não sei o que eu sou. Então, a questão em tese aqui que eu tento discutir sempre é para, em termos até pedagógicos, para que as pessoas se toquem, tomem posições, mas que sejam realmente claras, inclusive que possa fortalecer o segmento negro e não cada vez mais enfraquecê-lo. Porque da maneira que está indo, meu amigo, vocês mesmos estão se enfraquecendo entre si. Creia nisso, sem dúvida nenhuma. Porque diante de tantas benesses, diante de tanto enfraquecimento, diante de tanta recursos que lhes são dados, hoje a população, de um modo geral, e a maioria negra, vive às expensas do Estado. E se você vive às expensas do Estado, você é uma pessoa incapacitada, né? Porque isso não condiz, né, com o pensamento, com a ideia racional das coisas. Se você vive às expensas de tudo, do governo, do Estado, né, tudo você pede, tudo você quer, tudo você merece, pô, né, vamos repensar esse assunto aí. Valeu, meu amigo. É isso aí. Vê o meu currículo aí embaixo. Estamos aí para discussão. Um abraço.